ler o texto porque fica muito mais fácil para dominar a emoção que eu vou ter em falar de meu querido amigo que nos deixou no mês passado, algum tempo atrás. Tomo como ponto de partida para esta minha exposição a resenha da conceituada socióloga Lícia Valadares, na época pesquisadora do IUPERJ, intitulada Um Antropólogo Explora a Selva de Pedras. Ensaios lançam um novo olhar sobre as contradições das modernas sociedades urbanas. Esta resenha foi publicada na seção Ideias/Livros do então Jornal do Brasil, em 1º de outubro de 1994. O texto se refere ao lançamento do livro de Gilberto Velho, Projeto e Metamorfose, Antropologia da Sociedade Complexa, editado por Jorge Zahar, editor, Rio de Janeiro, 1994. Tratando-se de uma resenha para um jornal diário, ilustrada com uma foto do autor ainda jovem, é provável que o título da matéria tenha adquirido o caráter de uma manchete, talvez nem mesmo como uma escolha da autora. Esta nos brindou com um texto excelente, apresentando de uma forma concisa o objetivo do autor. Afirma que o mesmo, em seu 5º livro, continua desenvolvendo, a sua linha de reflexão sobre a dimensão cultural simbólica da sociedade brasileira e o lugar dos indivíduos na sociedade, notadamente no contexto metropolitano. Seguindo o pensamento de Gilberto, Lícia Valadares destaca que é sobretudo na metrópole que a heterogeneidade cultural e a diversidade quanto à posição na estratificação social, idade, etnia e grupo ocasional produzem a coexistência, muitas vezes contraditória, de diversos estilos de vida e visões de mundo. Segundo Gilberto Velho, família, trabalho, lazer, opções políticas configuram um campo de possibilidade em que os atores individuais se movem, mais ou menos impelidos e pressionados, mas com uma gama básica de alternativas e opções. A diversidade dos papéis e domínios, associada à possibilidade de trânsito entre estes, possibilitam e produzem identidades multifacetadas e de estabilidade relativa. O que me levou a evocar essa resenha, encontrada entre outros recortes, xerox e separatas em uma pasta denominada Gilberto Velho, pertencente a meu arquivo pessoal, numa atitude ritualizada de busca de compensação pela perda de um grande amigo, foi a compreensão que o texto de nossa colega delimitou com bastante nitidez todo o campo de trabalho de Gilberto. Trabalho este que foi responsável por um grande desenvolvimento entre nós do que se costumou chamar de antropologia urbana, o que poderíamos definir como aplicação do método de pesquisa em uma sociedade complexa. Gostei do título, ou manchete, Um Antropólogo Explora a Selva de Pedra. Vários sentidos estão contidos nessas 7 palavras, entre eles o fato de que os antropólogos trabalham tradicionalmente em selvas, sejam elas das ilhas do Pacífico, das savanas africanas ou das florestas da Amazônia. Ou seja, todos os antropólogos necessitam de uma selva para desenvolver o seu método de pesquisa. Um outro sentido que eu prefiro é exatamente que Gilberto continuou sendo um antropólogo, mesmo trabalhando em um contexto excessivamente urbano. Malinowski tornou famosa as ilhas de Trober no Pacífico. Gilberto Velho também escolheu a sua ilha, limitada a oeste pelo verde da Serra do Mar, ao sul pelas Restinga, ao leste pelas águas de Copacabana e Ipanema, e ao norte pela Zona Norte, de onde saiu aos 7 anos, fazendo votos de nunca mais voltar. Gilberto, enfim, escolheu seu fio de ouro, bem perto de casa, sem necessitar de abrir mão de seus hábitos excessivamente urbanos, de sua pontualidade mais do que britânica,
das suas preferências gastronômicas, aliás bem sofisticada, sem sair do seu seleto círculo de amizade, originário principalmente do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. De início, Gilberto interessou-se pelo estudo da arte, influenciado por Lukács e Lucien Goldman, tendo chegado a editar 4 volumes de texto sobre o tema na coleção de texto básico de ciências sociais, sob o título de Sociologia da Arte, de Azahar Editores. Mas o seu ingresso no programa de mestrado em Antropologia Social do Museu Nacional mudou o rumo de sua história. De agosto de 1969 a dezembro de 1970, como aluno do PPGAS, começou a sua iniciação antropológica. No prefácio de seu primeiro livro, refere-se à influência principal de 3 dos seus professores, Shelton Davis, seu orientador, além de Roberto Cardoso de Oliveira e Roberto da Mata. Em 1971, como bolsista da Fundação Ford, teve a oportunidade de, na Universidade de Texas, em Austin, ter contato com Richard Adams e Anthony Reed, entre outros. No mesmo ano, sob orientação de Adams, realizou uma pesquisa na Nova Inglaterra, junto aos imigrantes portugueses ali residentes. Ao regressar ao Brasil, teve de enfrentar questões que considerou como bizantinas, da realização de um trabalho mais sociológico do que antropológico, ou como transformar o nós em outro, realizando o inverso da tradição antropológica. De fato, essas questões já tinham começado a ser resolvidas mesmo antes de sua partida para o exterior. No segundo semestre de 1969, quando em companhia de Ivone Magi Alves Velho, realizou uma pesquisa de campo em um famoso edifício de apartamento conjugados, situado na Rua Barata Ribeiro 200, tão famoso que se tornou título para uma peça teatral que fez sucesso no início dos anos 70, um edifício chamado 200. Foi assim, com a utopia urbana, que Gilberto Velho iniciou uma série de publicações sobre a zona sul do Rio de Janeiro, uma antropologia urbana direcionada à classe média ou uma antropologia das sociedades complexas. Já nesse primeiro trabalho, ficou evidente que o autor conseguiu obter um bom distanciamento de seus informantes e, sobretudo, o necessário estranhamento das situações observadas, tarefa essa que não deve ter sido fácil para quem também era um morador de um edifício semelhante. Mesmo antes da publicação do primeiro livro, Gilberto já incorporava em seu esquema conceitual um conjunto de termos, como estigma e comportamento desviante, que mostravam a sua ligação com uma corrente que incluía Simmel e o grupo de antropólogos e sociólogos de Chicago, entre os quais destacamos Robert Parker, Everett Hughes, William Thomas, William Foote. Em 1971, publicou na revista América Latina o seu artigo Estigma e Comportamento Desviante em Copacabana. Nesse artigo, ao contrário da peça teatral que destaca a comédia de viver em um edifício chamado 200, Gilberto ressalta o drama, a ambiguidade de identidade de quem, por um lado, chegou a Copacabana, mas, por outro, vive em um edifício mal afamado, correndo o risco de ser acusado de desviante ou até mesmo de marginal. Não resta dúvida da importância do papel de Gilberto Velho na divulgação no Brasil dos trabalhos da chamada Escola de Chicago. Isso fica bem evidente em uma análise das numerosas dissertações de mestrados e teses de doutoramento que orientou no âmbito do PPGAS do Museu Nacional. Creio que foram poucos cientistas sociais brasileiros que tiveram tantos orientando. 64 mestrados, mais 35 doutorados. Graças a um amplo campo de interesse, que incluía estudo das relações entre cultura e política, instituições e poder, violência e cotidianos em complexo urbano diverso, é inegável o papel que desempenhou na escolha dos seus objetos de estudo dos seus alunos, levando em consideração as potencialidades de cada um,
na orientação minuciosa e exigente que exerceu sobre os mesmos. Preocupado com o financiamento das pesquisas de seus alunos, manteve durante muito tempo o projeto Estilos de Vida Metropolitanos, financiado pela Fundação Ford, que lhe possibilitou fornecer bolsa aos seus estudantes. Além disso tudo, sempre teve uma grande capacidade de facilitar as publicações dos resultados em artigos em livros e em diversas coletâneas organizadas por ele próprio. Muitas dessas publicações fizeram parte da coleção Antropologia Social, que dirigia na Jorge Zahar Editora, na qual tenho a satisfação de contribuir com um livro. Também, no âmbito das reuniões da Associação Brasileira de Antropologia e da Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais, Gilberto criou espaço para as primeiras apresentações de seus alunos, como, por exemplo, o grupo de trabalho da Ampox, Cultura e Política, coordenado por ele, Eunício Duran e Ruth Cardoso, que em 8 versões, no período de 79 a 1995, contou com a participação de muitos de seus estudantes. Com certeza, a sua audácia em ampliar os limites da antropologia urbana, até então praticada no Brasil, serviu de estímulo a um dos seus alunos para a realização de uma investigação antropológica até então impensável. Celso Castro abriu um novo espaço de pesquisa, a antropologia dos militares. Sou testemunha da satisfação de Gilberto com esse novo rumo de nossa disciplina. Afinal, filho e neto, sobrinho e primos de militares, tendo passado uma parte da sua infância em West Point, não conseguia ocultar as suas influências castrenses. Os quadros de batalha napoleônica ostentados na parede de seus apartamentos e uma coleção de valiosos soldados de chumbo disputando o espaço com seus incontáveis livros. Juntamente com seus orientados, Gilberto introduziu no vocabulário antropológico novas categorias sociais, além de ampliar o número de conceitos. Assim, começamos a ouvir falar de adolescência tardia, casais grávidos, filhos do coração, garotas programa, mundos femininos, padrões de conjugabilidade, autoridades e afeto, e a oposição, que intitulou a sua tese de doutoramento, orientada por Ruth Cardoso, Anjos e Nobres. Vimos que a sua dissertação de mestrado, a utopia urbana, além de se referir ao desejo de uma parte da população do Rio de Janeiro de morar em Copacabana, então a mais famosa de todas as praias brasileiras, foi o resultado de uma pesquisa em um edifício sobre o qual recaía o estigma de alojar diversos tipos de marginais. A sua tese de doutoramento, Nobres e Anjo, um estudo de tóxico e hierarquia, mantém características semelhantes. Analisou 2 grupos de jovens de classe média da zona do sul do Rio de Janeiro que tinham em comum o uso de entorpecente. Os anjos seriam adolescentes, usuários de maconha, pouco afeitos aos estudos, geralmente praticantes de surf, e cujo único projeto da vida, quando tinham, era surfar no arroio. Os nobres seriam jovens de 30 anos, usuários de cocaína, mas que tinham a seu favor o fato de ter realizado um curso superior e com grandes projetos de vida, como a produção de um filme genial, um magnífico livro ou qualquer outro excelente empreendimento cultural. Muitos dos nobres, financiados pelos pais, já tinham vivido as suas primeiras aventuras no exterior. Muitas vezes, os informantes, anjos e nobres, eram de uma mesma família, irmãos mais novos e irmãos mais velhos, mas que recebiam tratamentos diferentes por parte dos pais. Estes acreditavam e apoiavam os projetos grandiosos dos filhos, apesar de suas improváveis concretização. Por outro lado, faziam pesadas acusações contra os anjos, ameaçando de internamento em clínicas psiquiátricas.
Defendida na Universidade de São Paulo em 1975, a sua tese de doutoramento somente foi publicada em 1998, ou seja, 23 anos depois. A sua grande preocupação era que os seus informantes não fossem identificados. Não queria viver o mesmo drama de Wright Mills, que teve os seus dados de pesquisa apreendidos pela polícia cubana e temia que os seus informantes fossem reconhecidos. É preciso destacar também o seu papel na política científica em 1991, como representante da área do Comitê de Ciências Sociais, foi encarregado para coordenar a Comissão de Avaliação e Perspectiva da área de Ciência Humana, tendo-me convidado para ser responsável pela avaliação dos programas de pós-graduação de Antropologia. Em 1996, foi nomeado pelo Presidente da República como representante da área de Ciência Humana do Pronex. Foi também o coordenador do Comitê de Ciências Sociais da CAPES em 1984. Sempre teve um forte relacionamento com a área cultural. Foi membro da Comissão de Museus do Ministério de Cultura. Fez parte do Conselho Diretor da Funarte e de 1983 a 1993 foi membro do Conselho Consultivo do IFAM. Sempre teve um forte relacionamento com o Centro Nacional de Folclore, tendo sido vice-presidente da Associação de Amigos do Museu Edson Carneiro. A partir de 1974, quando participou da Reunião Brasileira de Antropologia, realizada em Florianópolis, tornou-se um assíduo membro das reuniões das associações científicas vinculada à sua área de conhecimento. Foi presidente da Associação Brasileira de Antropologia de 1982 a 1984. Presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais de 1994 a 1996 e vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. No decorrer de sua carreira, foi contemplado com diversas honrarias, das quais destaco a Gran Cruz de Comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico, Comendador de Ordem do Rio Branco, Medalha Rodolfo de Melo Franco, Medalha Rui Barbosa, Medalha CAPES 50 anos, Medalha Roquete Pinto, além de ser um dos poucos cientistas sociais acolhido como membro da Academia Brasileira de Ciência. É impressionante os quantitativos de sua produção acadêmica: 20 livros, sendo 8 individuais, 113 artigos, 69 capítulos em livro, 96 orientações de mestrado e doutorado, 392 trabalhos apresentados em congresso no Brasil e no exterior, 249 participações em banca de dissertações e doutorado. Enfim, este é um resumo de uma carreira acadêmica iniciada em 1969 como auxiliar de ensino de antropologia no Instituto de Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A partir de 1991, participamos juntos de várias atividades científicas, o que consolidou uma forte amizade. Desde aquela época, Gilberto já fazia questão de aparentar mais velho do que era. Escondia através de uma máscara solene o seu agudo espírito de humor, o seu afinado senso crítico. Sentia um imenso prazer em criar peças denominadas por seus amigos de Gilbertadas, mas, sobretudo, era um amigo leal. Houve alguma falha aqui na impressão, mas o que eu estou me referindo aqui é um episódio que ocorreu na Reunião Brasileira de Antropologia em 1980, na cidade do Rio de Janeiro, na Praia Vermelha, que eu tentei entrar no auditório, que havia uma mesa redonda. Esse auditório estava imensamente cheio, e eu fiquei parado na porta, não consegui entrar além dessa porta, e uma jovem estudante chegou, olhou e perguntou-me:
quem é este senhor autoritário que está falando? Era o Gilberto, com seus 35 anos de idade, assumindo a postura indicada pelo seu sobrenome. Assim, era meu amigo Gilberto Velho, que gostava de interpretar um papel de austeridade, buscando ocultar a sua real personalidade, uma pessoa altamente sociável, como demonstra a sua extensa e diversificada rede de amizade, um amigo prestativo e preocupado com o bem-estar de todos, um cidadão preocupado com o desenvolvimento científico do país. Enfim, uma grande perda para todos que tiveram a sorte de conviver com ele. Obrigado.